Olá, queridas, tudo bem? Eu acredito que mais um minutinho e a gente começa, né? 19h35, honrando quem chegou no horário, né? E aí também dá aquele tempinho para as últimas conexões. Então, mais um minutinho a gente começa, combinado? Quem quiser encaminhar também esse convite, fique à vontade, a sala está aberta. Nós ainda temos algumas vagas, então nós já estamos com 30 participantes. Muito bom. Quem está interagindo aqui com a gente também. Irene, querida, boa noite. Luana Fujimoto, Cindy. Quem está dizendo boa noite para a gente, já quiser também colocar de onde está falando. Eu sou Leslie, estou falando de Brasília. Então, Irene está ali falando do Paraná. Luana, de onde você fala, Cindy. Eu acho que hoje vamos ter bastante sul aqui, né? Em honra a Michele. Ó, Pindamonhangaba, São Paulo. Que legal. Quioco de São Paulo. Harumi de São Paulo. Querida Harumi, nossa líder de São Paulo. Márcia Mikami de Brasília. Cindy Ueda de Curitiba. Ai, gente, que lindo, né? Carla de Maringá. Saudade. Bruna Rara de Curitiba, Lude Tissuru de Brasília, nossa querida. Quando vocês veem os nossos eventos com Tissurus, é da Lu. Catarina de Curitiba, Keiko de Curitiba. Érica Tomioka de Cotia, Érica barra São Paulo, barra Amazonas. Mila de Curitiba. Gente de Natal! Wanda, querida! Ai, gente, a gente precisa realmente estar junto, né? Melissa de São Paulo. Ó, a Érica dizendo oi pra Wanda. Marina de Brasília. Ai, que delícia. Bem, 19h36, eu acho que podemos começar. Vamos lá, então, quero dar boa noite, né, mais uma vez, para todas as nossas 30 ou até agora já tem mais, né, mulheres presentes aqui hoje. Eu sou Leslie X, sou membro fundadora da Arém Brasil, idealizadora do Arém Mulheres, e para a gente é uma grande honra, né, enquanto Arém Brasil, poder estar sediando este evento hoje. É uma alegria recebê-las nesse primeiro, que será o primeiro de 4 encontros que nós vamos realizar ao longo de 2025. Então, a cada 3 meses, então já vai reservando aí os meses, porque a gente está na expectativas de data conforme os nossos palestrantes. Então, estamos agora em fevereiro, nosso primeiro. Maio, o nosso segundo, agosto, o nosso terceiro, e em novembro a gente fecha com o nosso quarto encontro neste momento que a gente está idealizando, que a gente está pensando para ser um espaço de troca, de aprendizado, de fortalecimento da nossa comunidade, né? Se vocês não participam de nenhum grupo de mulheres, Wanda, eu acredito que faz parte lá com a Lica, de nenhum grupo de mulheres, seja da Arém, seja do Mulheres que Inspiram, né, dos grupos de mulheres que a gente tem mais conhecimento, por favor, se conectem com os nossos grupos de mulheres. A gente tem a Bruna Rara no Paraná, a gente tem a Harumi em São Paulo, que estão aqui com a gente. Tem a Sayuri, que eu vi aqui também, lá em Goiânia. Tem a Jéssica em Manaus. Eu estou aqui em Brasília. Então, a gente tem um grupo já bem fortalecido de mulheres em alguns estados do Brasil. E se vocês não participam, né, e têm vontade de criar um grupo de mulheres também, nós estamos aqui. Eu, Márcia, Harumi, Sayuri, à disposição para compartilhar, né, essa experiência tão rica que nós estamos tendo com o grupo de mulheres que já está com 2 anos de fundação e muitas histórias, muitas alegrias e muitas lágrimas que nós temos compartilhado ao longo desse tempo. E a gente, para iniciar esse encontro,
é, com uma expectativa, né, de que a gente possa ter essa questão de troca, esse momento de fala, para além de falar de governança, de propósito, a gente possa falar de nós, das nossas expectativas. Eu gostaria de convidá-las para participar agora de uma sala. Então, nós vamos com destino à felicidade. Então, apertem os cintos. E em 3, 2, 1, vocês vão entrar em salas para vocês compartilharem umas com as outras de onde vocês são, qual a expectativa para essa noite, qual o seu nome, o seu estado, se vocês já fazem parte da AREM, se não fazem, se gostariam de participar de algum grupo de mulheres, e trazer as expectativas que a gente tem para esse momento. Então, com os agradecimentos ao nosso back-office Nomura, que está ancorando o masculino nessa noite. Então, Nomura, por favor. E também, se vocês puderem, né, abram a câmera de vocês, a gente está num local seguro, né? Esse momento dos internos, a gente não vai ter gravação, a gravação vai ficar mais aqui mesmo, mais pela questão do conteúdo, para que a gente possa disponibilizar para os participantes que não puderam estar presentes hoje, mas estejam à vontade também para vocês terem mais esse momento de troca, né? Um olho no olho pela câmera, e vocês poderem ter um momento muito rico agora todas juntas, tá bom? Ok, Leslie, tudo preparado, pessoal? Apertem os cintos. Vamos para as salas. Boas conversas. Antes de terminar, eu aviso que a gente está retornando para vocês poderem fechar as trocas. Até daqui a pouco, pessoal. Oi, Sara, tudo bem? Sara, me ouve? Você conseguiu entrar na sala, Sara? Oi, Gabriela, Karina. O pessoal está numa atividade em sala. Eu vou colocar vocês numa sala para vocês entrarem, tá? Para se conhecerem, eu vou colocar aqui o convite da troca para vocês, tá? Para se apresentar, de onde vocês estão, qual a razão de estar aqui na AREM. 10 minutinhos, tá? Vou colocar vocês aqui, até daqui a pouco. Sara, sai e entra de novo, só para checar se você está na sala ou se conseguiu entrar. Vou tentar te mudar de sala.
Oi, Ivone, tudo bem? Tudo. Eu estava trabalhando aqui e saí da sala lá. Não sei o que aconteceu, caiu a internet, eu acho. Ah, é? Vou colocar você numa sala, tá? Aí você Tá, conecta de novo. Até daqui a pouco. tá. Ivone, você caiu Oi? também? Ah, vou colocar aqui, peraí. Eu Ah, estava com a pessoa lá da Márcia, eu não sei o nome dela, Márcia, deixa eu da ver. gerente lá, eu acho. Arumi, sala. Colocar numa dupla aqui, tá? Tá. Oi, Andréia, boa noite, tudo bem? O pessoal está numa atividade em sala, se apresentando. Eu vou colocar você numa sala, tá? Oi, Satie, boa noite, tudo bem? O pessoal está em uma atividade em sala, vou colocar vocês em sala, tá? Para se apresentarem. Vamos Akamura-san. Me ouve bem? Kawamura-san, Takako-san, se vocês me ouvem?
certeza que foi um momento muito rico para todas. Se vocês quiserem compartilhar aqui no chat, né, como que foi esse momento, com quem conversou, qual foi o insight. A gente continua aqui. Sara, querida, bem-vinda. Gente, eu queria falar com todo mundo aqui. Eu tô tão feliz, vocês não têm ideia da alegria que a gente tá. Eu e a Michelle, a gente tava aqui assim. Mas vamos lá, vamos lá. Então, para iniciarmos os nossos encontros, né, hoje falaremos sobre governança com propósito, como a felicidade pode transformar negócios e construir legados com a Michelle Taminato. Então, a gente pergunta, né, Leslie, mas por que a Michelle? Quem é a Michelle? Conta mais sobre a Michelle, né? Então, a Michelle possui uma trajetória de mais de 22 anos atuando como conselheira estratégica, mentora, palestrante, inspirando líderes e organizações a promover impacto positivo e transformações sustentáveis. Então, eu recomendo vocês papel e caneta, porque vai vir muita coisa legal aí para a gente aprender. Ela é cofundadora do Congresso Internacional de Felicidade, um evento que reúne até 5.000 participantes anualmente. Idealizadora do Felicidade Exponencial, o primeiro laboratório internacional de colaboração em felicidade. Atua como conselheira na World Happiness Foundation, é co-líder da ProSocial Award USA e do East West Center, nos Estados Unidos também, aqui na América Latina. E ela participa de redes globais que impulsionam inovação, colaboração e regeneração. Como pesquisadora, ela se concentra em felicidade aplicada à governança, explorando suas interseções com economia, política e longevidade. É coautora dos livros Ser Coletivo, Conexões com Propósito, A Felicidade Mora e Trabalha Aqui, e também o livro A Felicidade, o Novo Paradigma da Governança, com raízes na cultura japonesa, que justifica também estarmos com ela neste dia. Michelle valoriza a disciplina, o respeito e a harmonia, fundamentos que orientam seu trabalho e suas iniciativas. Também é entusiasta da preservação e da difusão da arte e da cultura japonesa no Brasil, promovendo conexões que honram o legado ancestral enquanto constrói um futuro inovador e colaborativo. Então, já agradecendo, Michele, pela oportunidade, pela sua disponibilidade, por tudo que você trará para nós essa noite, né? Seja mais que bem-vinda ao nosso ecossistema em mulheres, mulheres empreendedoras, inovadoras, e todas estamos com muitas expectativas para te ouvir. Seja bem-vinda. Oh, grata, Leslie. Eu quero agradecer a você, quero honrar também a Márcia e a Bruna, né, que foram pessoas que também conectaram para que eu pudesse estar aqui hoje. Honrar a presença também da minha mãe, que eu acho maravilhoso quando a gente tem a possibilidade de estar trazendo também essa perspectiva e compartilhada em família, que é um valor que a gente carrega. Então, para mim também isso é muito importante. E muitas empresárias e empreendedoras do Brasil inteiro que carregam também essa fonte inspiracional de ser nipodescendente, mulheres empreendedoras aqui no nosso Brasil. Então, quero agradecer e honrar a presença de todas vocês, agradecer pela apresentação, né, Leslie? Eu até pensei que você fosse fazer só metade, é muito mais do que o currículo, eu acho que é o coração. E hoje, para mim, é uma emoção, porque eu me coloco em vulnerabilidade num espaço de conversa, onde eu quis trazer e inovar em falar da felicidade, que é muito do que eu tenho feito no nível organizacional, né, empresarial, em cidades, que a gente vai compartilhar, mas também podendo trazer um espaço para a gente refletir como sendo nipodescendentes. Né? E a partir disso, a reflexão da felicidade não ficar apenas no nosso contexto do que eu vou trazer da ciência, de muitas coisas que estão acontecendo, mas também conversas que trazem para a gente um pouco de bate-papo, para a gente poder se nutrir, se esperançar, aprender, trocar, né? Porque mais do que tudo, não quero colocar aqui com um ar professoral, mas eu queria fazer um bate-papo como se a gente estivesse aí tomando um chá, um café, um vinho, juntas para poder falar daquilo que importa, né? Então, mais do que tudo, a gente conseguir trazer essa grande inspiração. Como a gente está começando esse trabalho de Irem Mulheres, e para mim isso é tão importante, a gente sabe como para a nossa cultura também é fundamental. Eu queria que a gente começasse iniciando essa nossa conversa, que todas nós pudéssemos honrar as mulheres que vieram antes da gente, as nossas mães, as nossas obás, né? As nossas bisas, todas que estiveram aí, mas que vocês pudessem trazer, nesse primeiro momento, uma reflexão de agradecimento de todas elas que já vieram antes de nós.
Eu honro e agradeço a todas elas que estão aqui, que eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha avó Sanai Kawakami Okamura e a Eno Kawakami também, as duas a origem de Ehime Ken, como também eu honro toda a minha ancestralidade, né? Uto Hagon, que é a mãe do meu pai, Kami Kanashiro e Kamado Taminato, que são minhas bisavós. Eu não tive a honra de conhecer minha bisavó, mãe da minha avó, mas tive condições de conhecer a mãe do meu avô, né? Mas são mulheres que hoje me trazem uma força muito grande nessa construção do que a gente vai estar falando hoje. Então, que vocês também possam trazer em sua mente, seu coração, rapidamente, um agradecimento de tudo aquilo que elas já trouxeram e proporcionaram para vocês, para a gente, como seres humanos incríveis, sabendo que hoje nós somos as nossas melhores versões e aquela questão de que todas elas sonham e sonhavam ser um momento, para que a gente possa conversar a partir desse momento no próximo slide, construindo e agradecendo por tudo que elas trouxeram e foram para a gente, mas que a gente também peça permissão que a partir de agora a gente consiga começar a construir a nossa jornada de reflexão de felicidade com base naquilo que a gente vai estar vivenciando no dia de hoje. Então, esse é um convite para todas vocês, para a gente começar o nosso bate-papo, mas trazendo essa gratidão que a gente tem pela nossa ancestralidade e honrando a força aí que a gente quer fazer durante todo esse processo relacionado ao feminino. Falar para vocês que nem sempre falar de felicidade foi algo fácil para mim e que a primeira vez que eu recebi uma pergunta que se vocês puderem tirar uma foto aqui do QR Code ou o Nomura vai colocar aqui para a gente já no nosso no nosso como é o WhatsApp, é no nosso texto, no nosso chat, para a gente poder começar a refletir. Quando eu tive 10 anos atrás um conflito muito grande internamente em relação ao que estava fazendo sentido, o que não está fazendo sentido para mim na minha vida empresarial, foi quando eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos no Havaí de liderança de um grupo de empresários okinawanos, que é o WUB, Worldwide Uchina-2 Business Association, que trazia a possibilidade de líderes da América Latina participarem desse programa lá no Havaí. Chegando lá, eu achei que fosse uma coisa muito tranquila, né? E a primeira coisa que eu recebo do meu grande mentor, Bob Nakazone, ele primeiro me pergunta o que eu estava fazendo, eu falava que estava numa transição, e a segunda pergunta foi basicamente: se você fosse morrer, saber que vai morrer amanhã, o que você estaria fazendo hoje? E fiquei num silêncio. E a segunda, então, Michele, você tem clareza do que é felicidade para você? E eu vi o quanto aquilo realmente não fazia parte da minha pauta, né? E dentro dessa reflexão, então, eu compartilho com vocês aqui para a gente poder saber um pouquinho mais, para começar a nossa conversa, o que é a felicidade para você e o que você comporta, né? Como definição, não existe certo ou errado, a gente tem basicamente, né, a oportunidade de trazer essa fala. Então, eu estou vendo aqui que tem pessoas que estão me falando que a felicidade é contribuir positivamente para a minha comunidade, beijar, cheirar minha filha, tomar café da manhã com a minha família, poder impactar muitas pessoas com o meu servir, compartilhar sentimentos, felicidade é a materialização do nosso Ikigai, muito bom. Vamos falar também um pouquinho sobre Ikigai, eu acho que isso é super importante para a nossa cultura. Honrar nossos antepassados, estar em paz seguindo o seu propósito, saber quem sou e poder viver quem sou em todos os lugares que vou. E assim a gente vai trazendo também, né, muitas falas da reflexão, porque isso reverbera um pouco de como que nós, nipodescendentes, enxergamos coletivamente também o conceito do que pode ser felicidade. Naquele momento, eu vou ser sincera com você, eu não sabia o que era felicidade. Para mim, a única coisa que eu tinha certo era tudo que não me fazia feliz. E aí, a partir desse momento, foi quando eu comecei a tomar vergonha na cara de que eu precisava ter tempos onde eu pudesse começar a refletir sobre coisas que importam, porque é o que falam todos pra gente. A única coisa que a gente veio fazer nessa vida é realmente ser feliz. E a partir do momento que eu não tinha clareza do que era isso, como é que eu poderia estar vivendo a minha vida cada vez com mais plenitude, né? E a gente vai colocando aqui, vamos compartilhando de tempos em tempos para a gente poder notar o quanto a gente está vendo que meio para transformar as pessoas, né? O quanto que realmente a relação e a interconexão com a nossa sociedade, fazer coisas honrando nossos antepassados, estar tá junto com a família, né? Amigos, faz parte da nossa cultura como uma forma de compartilhar e ter definição do que é felicidade para a gente. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, e eu comecei a trabalhar essa reflexão internamente, opa, não tá indo? Tá indo? Não tá indo. Só um pouquinho, gente. Para a gente poder fortalecer, né, esses contextos todos relacionados ao conceito,
é poder realmente trazer um pouquinho da fala do que é, né, essa tal felicidade que a gente está conversando aqui. Só um pouquinho, que eu tive uma pequena falha técnica, mas daqui a pouco a gente já está voltando. Enquanto a Michelle vai corrigindo aqui, duas coisas. Primeiro, lembrar da gente deixar o microfone fechado, para a gente evitar ruídos. E segundo, que a gente vai ter um momento também de perguntas e respostas, né? Depois da fala da Michelle. Então, se vocês já quiserem ir anotando, quiserem ir enviando aqui no perguntas e respostas da ferramenta do Zoom, já podemos começar também para a gente já fazer uma triagem de perguntas, tá bom, gente? Obrigada, Michelle. Grata, Lézia. Estou aqui fazendo até uma guerra comigo no meu Zoom, mas eu já estou conseguindo trazer de volta essa apresentação para a gente poder fortalecer, porque a reflexão do que a gente fala da felicidade hoje, que eu queria trazer para vocês, tem vários conceitos que estão sendo colocados, mas tem uma pesquisadora em específico que eu gostaria de fortalecer para a gente poder estar praticando juntas em torno do que seria. Uma das coisas importantes que a gente geralmente conversa é que a felicidade, em geral, as pessoas tendem a falar que ela está muito relacionada ao condicionamento do ter, a questão financeira, material. E aí a gente teve alguns pesquisadores que já trouxeram para a gente que essa questão não é o mais importante. Deixa eu só ver o que está acontecendo, porque ele deu um bloqueio na minha tela. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Gomem, gente, gomem, 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 mas vamos ver se vai aparecer. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Gente, o que Tá que tá acontecendo? preta, Michele. É Você só porque dá uma mensagem de que você está dividindo, né, compartilhando sua tela, e aí para você dar um duplo clique para poder ficar em full, mas não tá aparecendo a imagem. Nossa, o que que tá acontecendo hoje? Você quer mandar a sua apresentação aqui e a gente tenta reproduzir pelo Nomura? Você me manda Pode aqui, se for ser mais aqui que fácil. Vamos ver se agora a gente consegue. Gente, Gomena sai. Mas não era para estar acontecendo nada disso, não. Nossa, gente, nunca aconteceu isso na minha vida. Mas vamos lá. Tudo tem a sua primeira vez. Para a gente poder compor aqui. Palestra. Eu vou pedir para vocês, enquanto eu estou colocando aqui, coloca para mim uma expectativa do que você acredita que hoje você gostaria de estar praticando para poder ter mais felicidade na sua vida no dia de hoje. O que que hoje você faz para ter otimismo e o que que você tem compartilhado para a gente colocar hoje no nosso chat e começar a movimentar esse bate-papo no dia de hoje. Pode ser? Leslie, você pode me ajudar aí lendo o material para ela do que elas vão estar colocando? Certo. Tem gente perguntando aqui também, olha aqui. A Sayuri está compartilhando aqui, Michele, que não sei como você está compartilhando, mas se for só uma janela, coloca em compartilhamento de tela toda. Faz sentido? Conseguiu? Aí, pronto. Obrigada, arigatô, gente, né? Porque é isso que eu queria colocar para vocês um pouquinho, né? Então, o que que acontece hoje quando a gente começa a conversar sobre a felicidade dentro de um espaço onde a gente ainda não tem a clareza da nossa definição do que é? E o que é mais importante é que hoje tem vários pesquisadores e cientistas que estão definindo dentro da ciência da felicidade, da psicologia positiva, o que é. A primeira ponta que a gente conversa é que muita gente está conectando geralmente esse conceito ao dinheiro, mas a gente já sabe que o pesquisador Daniel Kahneman, que eu acho que é super importante a gente ter uma ideia, porque ele na verdade é psicólogo, mas ele foi Nobel da Economia por ter trazido a chamada economia comportamental. Essa pesquisa ela foi realizada no período nos Estados Unidos, onde eles estavam com uma crescente da renda média da população, em compensação a felicidade estava cada vez menor. E o que eles trouxeram dentro desse espaço, a pesquisa trouxe esse paradoxo de Easterlin, ou Easterlin, né? Que ele compõe que sim, o dinheiro é necessário até um determinado ponto, mas que de repente, quando você chega num ponto limite do que é aquilo que é suficiente para você,
o mais dinheiro, o mais material, não obrigatoriamente vai te tornar mais feliz, mas que sim, a gente precisa ter o mínimo para poder compor toda essa reflexão. Senão, todos os milionários que a gente considera hoje estariam, né, sempre muito felizes, e não é o que a gente está vivenciando nesse primeiro momento. Aí, das pesquisas e dos pesquisadores, eu gostaria de honrar essa mulher, que é a Sonja Lyubomirsky. É uma das pouquíssimas pesquisadoras de psicologia positiva, fez com Mihaly Csikszentmihalyi, fez com vários grandes pesquisadores, com Seligman, mas por uma questão de diversos posicionamentos, né, dentro da própria da pesquisa e dos ramos é, dentro da academia, ela não teve tanta relevância quanto os homens tiveram. Mas para mim ela traz o melhor conceito de felicidade, que felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a vida possui sentido e vale a pena. E trata-se de uma vivência de aspectos hedônicos, emoções positivas e eudaimônicos, que é a percepção do sentido de propósito de vida. Quando a gente pensa nesses sentimentos, o que é felicidade hedônica e eudaimônica, super simples para a gente ter isso no radar, todas elas fazem parte e é uma combinação. A hedônica está muito mais vinculada a uma questão de um prazer espontâneo, como, por exemplo, tomar um sorvete que você gosta, uma comida que você ama, mas que aquela vontade sacia e passa. A eudaimônica geralmente te constrói dentro de um conceito onde você gera uma estabilidade daquela sensação por mais tempo. Não obrigatoriamente uma euforia, mas uma plenitude para fazer a sua vida realmente estar valendo a pena. Quando a gente pensa nisso, uma das primeiras reflexões que eu queria trazer, que a gente compõe, a Lubomirsky faz, porque uma das competências e uma das skills para você praticar a felicidade, quando você está num processo e exercício de neurociência, é justamente a gratidão. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer como reflexão, né? Quando a gente pensa em gratidão, sendo nipodescendentes, a gente tem aquela grande expressão que eu peço licença para Japan House, que eu peguei um slide para poder garantir que o kanji estava correto, né? Kancha é a gratidão. Só que quando a gente fala só sobre esse aspecto do nosso ideograma, a palavra que a gente fala, ela é mais do que apenas um sentimento em contrapartida, ele é um princípio de vida. Então, quando a gente, como nipodescendentes, começa a refletir sobre aspectos relacionados à nossa prática, de exercícios relacionados à felicidade, como é o caso de um aspecto aqui que a gente está falando que é a gratidão, a gente tem que lembrar e conseguir entender que isso é feito com base na neurociência, pesquisado por neurocientistas ocidentais, que não tem a proximidade do que é o real significado de algumas expressões que a gente tem e que expressam situações e emoções muito semelhantes. Então, quando eu comecei a trabalhar e pesquisar, eu começava a sentir dúvidas, porque eu falava que era óbvio essa questão da gratidão, né? Enfatizar a importância de reconhecer e valorizar as pessoas, sentir aquela. Era um sentimento que você não precisa fazer nada. É basicamente o seu existir perante daquela determinada situação, aquilo já era muito importante. Mas quando eu comecei a ver nos aspectos ocidentais e pessoas que estavam fazendo, ainda tentando implantar, a prática ainda estava muito relacionada na troca, né? Se você fez algo, eu te agradeço e eu sinto gratidão. E quando eu falo muito com o pessoal no nipodescendente, quando eu me entendi dentro dessa prática, eu vi o quanto isso era muito diferente no na minha perspectiva relacionada à felicidade. E na hora de compartilhar e agradecer, mais ainda. Para falar sobre outro aspecto que para mim me marcou muito também, sendo nipodescendente, eu estive em 2015 na Conferência de Felicidade Interna Bruta, que eu já vou abrir um aspas aqui para a gente poder falar o que é o Felicidade Interna Bruta, com vários pesquisadores do mundo que estavam lá para oferecer, no aniversário de 60 anos do Quarto Rei, que é o grande idealizador da Felicidade Interna Bruta, que é um indicador que eu já vou trazer para vocês, conheci uma pesquisadora do Japão que estava pesquisando a felicidade e o artigo dela, a oferenda dela nessa celebração, era o artigo que ela tinha pesquisado sobre a felicidade no Japão. E daí, antes de falar sobre ela, eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é esse FIB, do que é o botão, para a gente poder entrar e estar na mesma conversa. Felicidade interna bruta é um indicador que foi estabelecido para o governo do Butão em 1980, em que você deixa de ficar pensando apenas na medição na sua governança do produto interno bruto, que é onde a gente tem, em sua maior parte, a medição e o desenvolvimento das economias mundiais,
dos nossos países, é como a gente mede, inclusive, os investimentos, mas que nem sempre eles estão medindo tudo aquilo que faz sentido e vale a pena. Então, qual foi a minha reflexão? Quando a gente pensa na destruição, por exemplo, que a gente está tendo pelas crises ambientais, quando a gente pensa no sistema funerário na época do Covid, quando a gente pensa no crescimento dos presídios hoje, relacionados a todo um contexto, né, de insegurança que a gente está vivendo no país ou no planeta, a gente sempre está aumentando o PIB. Porque ele desenvolve economicamente, você adquire, você tem materiais, mas não obrigatoriamente ele mede, e é que eu estou colocando só alguns exemplos em relação à felicidade interna bruta. Quando a gente está pensando, não tem um indicador que mede em real a nossa liderança, né? A ética da liderança, o tempo para o lazer, a confiança nas relações. E isso tudo, quando eu conheci o Butão pela primeira vez, me trouxe inspirações para poder refletir de outros pontos e perspectivas que hoje, ao invés de a gente colocar a energia em medir coisas que fazem sentido, a gente tem trazido cada vez mais indicadores e formas que não estão fazendo tanto sentido. Tudo que a gente faz deveria estar ser um resultado daquilo que a gente quer ver implantado. E hoje a gente vê uma dissincronia em determinados valores na forma de como a gente coloca a nossa energia. Então, o Butão ele começou a fazer, não quer dizer que desenvolvimento econômico não seja importante, mas existem outros fatores que hoje não estão sendo colocados como pontos importantes na nossa governança que precisam ser implantados. Então, em 1970, o Jigme Singh Wancho, que é o quarto rei do Butão, com 16 anos, assumiu o governo pela questão do falecimento muito cedo, né, do seu pai. E nisso ele já começou a colocar que uma sociedade baseada no FIB, na felicidade interna bruta, ela significa a criação de uma sociedade na qual a felicidade e o bem-estar de todas as pessoas realmente seja o propósito último da governança. Que a felicidade, ela precisa ser uma meta socioeconômica coletiva. Não pode ser apenas o desenvolvimento econômico, não pode ser só a felicidade. Ela precisa estar conjuntamente sendo medida como uma estratégia de um governante de um país, de uma empresa. Então, em resumo, o FIB hoje ele tem 4 grandes pilares que eles trabalham essa questão do desenvolvimento socioeconômico, sustentável e equitativo, preservação e promoção dos valores culturais, conservação do meio ambiente e boa governança, que para quem está praticando, já ouviu falar de ESG? É um ISG, né? Que é o Environment, é isso, né? Tô vendo algumas pessoas fazem assim, que é o que a gente está vendo, que é o cuidado que a gente tem que ter com a ética, com a governança, com o compliance, com a questão do meio ambiente, com a questão da responsabilidade social, né? Mas dentro disso, como que eles desdobram? Em 9 dimensões. Então, esses 4 pilares ainda têm 9 dimensões e tem 3 que, para mim, hoje estão super em voga e é onde a gente tem uma deficiência muito grande. Uma delas é a questão do bem-estar psicológico, que a gente precisa cada vez mais trabalhar, né, que é o bem-estar, porque a gente não foi letrado para trabalhar com as nossas emoções e hoje, dentro das condições, a gente está tendo cada vez mais estímulos, né, múltiplos ao mesmo tempo, sem falar das nossas emoções e desafios que a gente tem constantes. Outro que eu falo que é muito novo é o uso do tempo, porque o uso do tempo hoje, ele traz para a gente um norte de quanto que a gente está gastando o nosso tempo com aquilo que é precioso para a gente, como, por exemplo, o lazer, tempo de família, investimento com autocuidado. E é quando a gente vê os movimentos que as empresas estão começando a tentar trazer, de reduzir a quantidade de dias da semana, né, de trabalho e tudo mais, e dentro da perspectiva de você poder trabalhar em home office, não perder tanto tempo no seu movimento, deslocamento. E é claro que o terceiro que eu acho que a gente tem muito forte como nipodescendentes, que é a vitalidade comunitária, que a qualidade das relações humanas, elas importam. E o que que acontece? Em 2017, eles resolveram fazer não só isso para o setor público, mas também para as empresas. Então, eu tive a oportunidade de estar lá para refletir e começar a compor isso com uma visão de governança para as organizações. E aí, eu trago para vocês, eu sei que eu estou falando bem rápido, mas para a gente poder fazer alguns glimpses de história, para poder bater papo, para vocês entenderem onde eu estou chegando. Eu retomo a minha conversa que eu estava tendo com a pesquisadora Yuki Kuchida, que estava lá apresentando sobre os indicadores, e o grande relatório dela era sobre a felicidade no Japão. Então, dentro desse espaço onde a gente estava oferecendo tudo que estava sendo pesquisado sobre felicidade nos países, nas cidades, nas escolas, em vários ambientes em que a gente poderia estar ouvindo as prototipagens, né? O que estava sendo implantado no planeta. Com todos aqueles pesquisadores, ela mostrou. A pesquisa que eles fizeram no Japão com 408 comunidades, eles pesquisaram a interconexão psicológica da felicidade, que ela foi medida calculando a correlação entre a felicidade individual e a felicidade percebida na comunidade.
E o que que foi o mais incrível? A moderação foi feita que pelo capital social em nível comunitário, ele era muito maior do que a questão do capital social em nível individual. A felicidade na percepção do oriental do japonês estava muito mais na relação com a sua comunidade, a felicidade do outro, do que a sua própria felicidade. A base hoje da psicologia positiva, ela é toda centrada, né, na questão ocidental, em perspectivas de como a gente melhora a condição e a percepção subjetiva do indivíduo, né? Mas tudo em relação ao nosso com o nosso mesmo, com a nossa percepção, com as nossas vontades. E isso para mim me chocou, porque eu falei, nossa, agora está começando a fazer mais sentido quando eu tenho as minhas conversas com as pessoas que estavam fazendo os movimentos de felicidade no Brasil. Porque para mim não fazia sentido a gente só ficar falando o que que é felicidade para as pessoas ficarem mais felizes individualmente. A gente precisava implantar isso nas empresas, precisava implantar isso na cidade. A gente precisava trazer um contexto novo em relação para poder trazer uma consideração maior. Então, além desse aspecto que eu trouxe para vocês aqui, a gente tem um estudo, isso sim, ocidental em Harvard, que é o maior, é o estudo mais longo que existe na história de todas as pesquisas e academias e universidades norte-americanas, que é um estudo feito que já está há 87 anos sobre o desenvolvimento adulto. E o que que eles colocam? Qual é a fonte? Não é só da verdadeira felicidade, é o que faz a vida realmente valer a pena durante todo esse período. E a pesquisa de 87 anos diz que a melhor questão é que o que melhor garante essa nossa saúde física, mental e que faz a vida valer a pena são as qualidades das relações humanas e são as conexões e laços que a gente desenvolve durante a nossa vida. Que isso é algo que a Aren está fazendo aqui, fortalecendo, trazendo, que é uma coisa que toda vez que conversam, falam, gente, isso é muito importante, é o que as meninas falam, que entregam. Aí, claro, a gente tem a ciência falando ocidental, que o que faz valer a pena é isso, e a gente, como oriental, tem isso, que a gente se vê muito mais quando a gente está em comunidade, vendo a relação da felicidade e satisfação desse grupo que está aqui presente, né? Família e tudo mais. Então, quando a gente começa a refletir que sim, os relacionamentos sociais afetuosos, né, é o que a gente busca, é o que a gente está trazendo, que é a importância, e dentro da nossa percepção como orientais, equilíbrio interior, harmonia social e o senso de propósito coletivo são chaves. Foi quando eu comecei a ver que falar de felicidade apenas aqui no Brasil, pensando na psicologia positiva, na ciência da felicidade, era insuficiente. Porque a gente precisa trabalhar aspectos que façam o quê? Melhorar nossas relações humanas, a nossa colaboração, a nossa compreensão daquilo que a gente, nesse pequeno grupo, carrega como garantido. A gente ganhou das nossas famílias, que é o cuidado com o próximo, que é o altruísmo, é respeito com os mais velhos, é compartilhar o conhecimento, é assumir desafio com um propósito em conjunto, é fazer aquilo com tudo que você tem de melhor. Né? Não é, é o gambari machô mesmo, da gente colocar na prática e fazer a coisa acontecer. A gente cocria, a gente desenvolve, porque quando a gente tem um propósito comum, a gente se abraça. E a gente não tem dúvidas que a outra pessoa que está do lado vai ajudar e vai dar conta de fazer o seu melhor possível. E a gente tem uma qualidade humana interna de disciplina, que é tudo aquilo que a Leslie comentou, disciplina, de esforço, de qualidade, de aperfeiçoamento, né, de detalhe, que é uma coisa muito única nossa individualmente. Que, claro, que se a gente não cuidar com muita cautela e amorosidade, é possível que a gente se perca no caminho e perda, né? Assim, a gente consiga, acaba tendo perdas sistêmicas pelo fato de não se autocuidar e auto-observar. E ir para o extremo, né, da cobrança, do gambare machô em excesso, de não se autocuidar, de não se autopreservar, de não respeitar até a oportunidade da gente não estar sendo perfeito o tempo inteiro, né? De poder errar. Então, esse espaço foi quando a gente começou a estruturar. É necessário a gente trazer para o Oriente, e isso quem trouxe foi a pesquisa de doutorado do meu marido, né? Que quando ele foi pesquisar, ele não é nipodescendente, mas que para ele era curioso os aspectos relacionados à colaboração que a gente observou no Oriente, né? Com vários países, não só no Japão, e perspectivas que essas não são encontradas com tanta facilidade nas nossas comunidades e ecossistemas brasileiros. Então, quando a gente pensa sobre tudo isso, opa, deu algum problema aqui de novo, gente. Tá vendo? Eu acho que tá estando muito quente. Como que vocês estão na minha conversa até agora? Tá indo bem? Tá valendo a pena? Tá fazendo sentido? Então vamos lá, para a gente poder ver vocês também rapidinho.
Então, quando a gente pensa em tudo isso, eu não sei o que, eu acho que eles estão assim testando realmente para ver se eu consigo insistir na mensagem, entendeu? O negócio é inacreditável. Como que a tecnologia consegue? Mas eu sei que quando a gente trabalha com tudo isso é assim mesmo, né, gente? A gente tem uma mensagem, a gente quer, a gente é apaixonado. E quando a gente começa a colocar, às vezes até a gente fica nervoso, eu acho, nesse processo. Não é possível. Nunca tive isso tantas vezes, mas é sempre a primeira vez, né? Olha, isso é inacreditável. Enquanto a Michelle tá aí com o Zoom, um momento, né, de amor e ódio, queria lembrar que a gente vai ter um momento de perguntas. Eu já estou aqui com duas, né? Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, já vão colocando aqui no chat, que eu já estou selecionando ela, criando aqui, né, o nosso notes, para a gente depois ter um momento já de perguntas mais fluida com a Michelle. Então, quem tiver, pode já ir colocando aqui, estejam à vontade. Eu já tenho duas aqui. Se vocês não mandarem, eu vou fazer as minhas e vou tomar todo o tempo aqui das perguntas, porque eu já estou em lágrimas aqui. Obrigada, Mi. Oh, querida, obrigada, Leslie. Então, o que que a gente vê, né? Tem a questão toda da colaboração, as pesquisas já comprovam que as pessoas felizes nas organizações, aí tem várias, eu posso compartilhar com vocês. Aqui tem a questão que demonstra maior produtividade, engaja mais, tem melhor avaliação de desempenho. E aqui tem vários dos pesquisadores que comprovam tudo isso. Então, quando eu coloquei, né, que vocês colocam lá, a formulação de colaboração e felicidade hoje, a gente precisa unir nessa composição para a gente poder inovar e trazer um mundo diferente. É o que eu coloco, assim, como uma opção para a gente poder trazer. Refletir sobre a felicidade coletivamente, e muita questão da colaboração, a gente carrega, como orientais, como nipodescendentes, muito dessa particularidade. E a partir disso, trazendo mais consciência nessa forma de como fazer, a gente se fortalece na forma de governança, estratégia e inovação. Mas isso a gente precisa realmente começar a preparar, porque tem muita gente que ainda não está preparado com o mindset de colaboração nas nossas organizações. E para isso a gente precisa ter muita amorosidade, né, paciência, resiliência, para começar a trazer essas pautas de valores que a gente carrega através do nosso processo de autoconhecimento. Autoconhecimento e autopercepção, para poder fortalecer a comunidade no entorno onde a gente está inserido. Aí eu coloco aqui, né? Como seria a sua organização se você, cada cliente, cada parceiro, cada líder, impulsionasse uma transformação cultural, um desenvolvimento na forma de ser no seu dia a dia, com o cuidado que é a base da felicidade da colaboração e o apoio à colaboração e à felicidade na prática das pessoas com quem você se relaciona. Como que você vê isso acontecendo e como que você acha que seria o seu dia a dia? A outra, como seria para você se as crianças, filhos, netas seus, dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus colaboradores, crescessem em um ambiente familiar onde os pais retornassem, né, retornam para casa todos os dias, sentindo-se felizes e cuidados no ambiente de trabalho. Como que você acredita que essa transformação impactaria a nossa sociedade em geral? Isso é o que me movimenta. E hoje eu tenho uma honra de, assim, de falar para vocês e compartilhar um pouquinho de um case de sucesso que foi implantado em 3 anos numa cidade no interior de Minas, São Gonçalo da Baeté. Foi um sonho de mais de 10 anos da primeira vez que eu fui para o Butão em ter implantado no sistema público o FIB, Felicidade Interna Bruta, que vocês acabaram de ver, e que isso realmente traz o resultado sistêmico, né? Teve redução de casos de gravidez, teve aumento de depoimento de orgulho da cidade. A gente teve, aqui tem só alguns exemplos de coisas que estão fazendo essa mudança. E pela primeira vez na história no Brasil, a gente vai ter uma Smart Cities, né, que não é propaganda, mas só para falar para vocês que é a primeira vez que vai ter uma pauta de felicidade dentro dessa tecnologia, onde a gente pode começar a trazer o humano, não só o tecnológico. Não tem muita gente ainda falando sobre esse tema, eles têm vários palestrantes que ainda estão voltados a outros espaços, mas a gente está plantando a sementinha. E a partir disso também, um pouquinho do que a gente está falando da liderança das mulheres no Butão, se tiverem interesse em viver esse tipo de coisa, a gente está querendo colocar isso em voga para esse ano. E o Felicidade Exponencial, porque está faltando espaços seguros para você praticar o que a gente está falando aqui.
Então, esse foi o primeiro piloto ano passado, onde a gente realmente conseguiu disponibilizar um espaço onde as pessoas pudessem passar um dia e viver a ciência da felicidade da colaboração na prática. E a partir desse espaço, voltarem para suas casas, para poderem, para suas empresas, para poder reverberar, estudar e aprofundar outras condições de mudança de paradigma. Porque qual que é o meu sonho, né? Agradecer todo o meu ecossistema, assim, do Colabsou, que faz parte para que isso tudo seja possível, mas que a gente deixe mesmo, porque se o sentido hoje da vida é a felicidade, né? O sentido e o propósito da vida, o único objetivo da finalidade da existência humana, o que que a gente está fazendo no nosso dia a dia como sociedade que não está dando a possibilidade da gente permitir e trazer melhores resultados de ansiedade, de estresse, de burnout, de suicídio jovem e adolescente? O que que a gente está deixando de fazer como sociedade, como humanidade, onde a gente está vendo pessoas cada vez mais isoladas e cada vez sendo menos cuidadas e amadas no sentido mais amplo? Por que que a gente está fazendo se hoje o índice de violência contra a mulher no nosso Brasil, infelizmente, está aumentando? O que a gente está precisando fazer para poder se nutrir, se fortalecer? E eu sinto que hoje aqui é um espaço que a gente consegue trazer muita esperança, muita prática, muito fortalecimento de comunidade individual e coletiva, para a gente poder se inspirar e poder começar a trazer uma coisa diferenciada para o nosso país, para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então, eu queria deixar aqui, eu fiz muito rápido, né, a gratidão, eu queria ouvir vocês para ver como que foi, Leslie, eu não sei como foi para vocês, mas para poder compartilhar um pouco da minha história, tem muita coisa ainda para ser feita e falada, mas eu resolvi fazer uma coisa bem rapidinha, apontando para a gente poder espairecer, refletir e trazer esse espaço de crescimento coletivo. Tá fechado. Fantástico, fantástico. É, Eu já vou para as perguntas, porque eu sei que já daqui a pouco esse assunto vai render, então a gente já tem algumas perguntas aqui. A Marina fez uma pergunta, Michele: como trabalhar os sentimentos mal resolvidos para desfrutar da verdadeira felicidade? Marina, tem tanta coisa para a gente poder fazer sobre isso, tem muita coisa. Quando a gente pensa na felicidade, a gente tem três grandes pilares. A gente tem o individual, tem o relacional e tem a da estrutura. Eu trouxe um pouco para vocês de estrutura das organizações dos países hoje, mas a gente tem muitas ferramentas em que você trabalha essa reflexão no nível individual. Pode ser desde de algumas atividades de autoconhecimento, pode ser terapia, como pode ser também mediações, dependendo da relação. Então, quando a gente pensa nesses espaços de bloqueio, de estruturas que a gente precisa melhorar a comunicação, fala, crenças, e qualquer outra dificuldade, tem técnicas específicas que a gente pode estar trabalhando dentro disso. Quando você fala desse espaço, como ele fica amplo, mas se você quiser trazer para mim em específico um caso, para eu poder saber do exemplo, eu consigo ser mais assertiva numa atividade que você possa começar a praticar hoje e já começar a trabalhar, né? Mas aí eu preciso saber porque realmente são múltiplas perspectivas. Uma ampla que a gente fala é o fato da gente conseguir agradecer e honrar, mesmo tendo uma dificuldade em relação àquela pessoa ou àquela comunicação, uma dificuldade. Esse é um espaço de prática mais ampla, né, de autoconhecimento, que não é simples, mas que se você conseguir colocar e conseguir sentir, né, a gratidão e a fala e esse acolhimento interno dentro dessa jornada, ela já começa a trazer esse espaço de desnós, né, desnosar ali internamente. Não sei se eu respondi, Marina. É que eu acho que ela está dirigindo. Legal. Marina, depois se você quiser compartilhar aqui, ou então você entra em contato com a gente, né, tenta viabilizar aí uma resposta mais assertiva aí para você direcionada a essa sua questão. A Silvia Yuri fez um comentário, né? É isso mesmo, Michele. Fazemos parte de um todo, trazemos muito, levamos adiante muito e podemos escolher o que é bom e o que faz bem. Fluímos entre o passado e o futuro. Somos o presente, o aqui e o agora. Comentário, acho que deve ser em alguma fala sua, né? A Irene perguntou: Michele, notamos com o advento das smartphones que as novas gerações estão cada vez mais individualistas. Como podemos mudar esse individualismo? Gente, as perguntas que vocês estão fazendo são todas de 2 horas de fala no mínimo, mas a gente vai trazer algumas, algumas atividades para a gente refletir.
Hoje tem várias questões do individualismo e tem pessoas já trabalhando a colaboração através do smartphone, tá? Então, eu acho que a compreensão das gerações hoje, quando a gente vem de gerações de perspectivas muito distintas, a gente às vezes não consegue compreender. E aí a gente julga a partir da nossa perspectiva de onde a gente está. Teve um empresário uma vez que falou assim: Michele, essa nova geração não funciona, ela está toda errada. Eu falei, gente, a gente não pode falar que uma geração inteira está errada. A gente precisa compreender e conseguir ouvir para poder somar a nossa geração com a geração nova. E a partir disso, encontrar as falas e as conversas que geram hiperlink entre gerações. Agora, se a gente quiser implantar a forma do que a gente vê como valor, do que a gente acredita que é o correto para as novas gerações, a gente não vai conseguir trazer a aderência e a união. Esse é o maior desafio que eu tenho visto organizacional. A gente está com 4, 5 gerações numa mesma empresa. E a maior parte das pessoas tendem a ver as gerações como coisas erradas. O ouro e a fórmula do sucesso são as organizações que estão conseguindo trabalhar essa empatia e, a partir disso, ouvir e co-criar aquilo que é necessário para construir essa rede interligada para poder ter uma melhor harmonia internamente. Tá? Então, eu vejo assim, a gente não foi letrado, porque a maior parte, eu não sei porque eu não estou vendo a carinha de todo mundo, mas as que eu estou vendo, a gente não foi letrado para trabalhar com um público de pessoas que já nasceu com a tecnologia. A gente não nasceu com a tecnologia. A gente aprendeu a lidar com a tecnologia. A forma que eles pensam e eles funcionam hoje é como se eles estivessem na tecnologia. Eles nasceram e cresceram já com autoestímulo. E a partir disso, a forma como interage, a forma como comunica, a forma como faz as coisas, ela é muito diferente. Tem coisas que dá para melhorar, mas a gente não pode considerar, quando a gente olha essas gerações, que eles estão errados. A gente precisa olhar para eles e entender o que a gente precisa aprender para somar com a sabedoria da nossa geração com a geração nova. E o que a geração nova está trazendo que a gente precisa aprender com eles. Porque a tecnologia está aí, a tendência não é reduzir. E eles têm uma agilidade, uma sabedoria enorme, tá? Eu não sei se eu cheguei a Ainda, responder, Irene, é isso? ainda sobre essa questão, Michele, a Melissa fez uma pergunta em cima, né, dessa questão dos smartphones com os jovens, mas também no caso dos idosos isolados pelos smartphones, né? Aí já é um outro extremo, né? E está acontecendo e a gente está tendo que tomar, e algumas pessoas estão tomando o mesmo tipo de comportamento que a gente faz com as crianças, né? Que é desligar a internet na casa dos idosos para que isso não se torne um vício e um problema. A questão hoje é que a gente vai sempre para o limite e corta, mas o que a gente está vendo é que está faltando presença. Hoje a gente está com um desafio grande em relação tanto às crianças quanto aos idosos de isolamento mesmo, mas não é o isolamento deles por eles, é porque a gente que está na cadeia produtiva, produtiva ainda, a gente ainda está no processo de trabalho, a gente não está colocando como prioridade o cuidado, nem com as crianças em termos de tempo, por isso que eu falo, o FIB é tão importante trazer a qualificação da qualidade do nosso tempo. Para que a gente usa o nosso uso do tempo? E a partir do uso do tempo, o que a gente está conseguindo colocar como políticas públicas, gestão das nossas empresas, como que a gente está funcionando, como prioridade nossa individual, como cuidado com o tempo para ter espaço com essas duas pessoas, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Hoje, a forma que está sendo estabelecida é o engolimento do tempo apenas para as atividades que tornam financeiramente rentáveis, muitas vezes, ou um trabalho. E o cuidado com essas pessoas, elas estão ficando de lado, tá? Então, quando a gente começa a pensar, ela é estrutural, mas o que a gente pode refletir é assim: a lição de casa é o que eu estou fazendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje, que fortalecem essa cultura individualista dos mais jovens com a internet ou dos mais velhos com a internet. O que eu estou fazendo hoje dentro desse espaço, porque essa atuação é direta. Aí, sistemicamente, são outras composições que a gente tem que trabalhar, tá? Melissa, te respondi? A Legal. gente não é tão é É, uma construção. temos mais duas perguntinhas aqui, a gente já vai encaminhando para o final. Na verdade, temos três. A Miwa Minami pergunta aqui, Mi, quando se trata de felicidade, eu sempre lembro do primeiro contato que tivemos e com certeza muitas parcerias pelo Taiko em relação ao que eu me senti, de eu me sentir bem que eu sou e podendo transmitir um pouco do Taiko e a essência de Okinawa, por mais que eu não seja
o Chinanchu. Eu tento compartilhar essa admiração e carinho que tenho. Perguntinha. Você acha que a felicidade que compartilha hoje com as pessoas tem alguma relação com a sua ancestralidade de Okinawa, já que o povo okinawano é conhecido por sua alegria e animação? Aí é uma pergunta pessoal de autoconhecimento. Eu acho que sim, mas a alegria e a possibilidade de você multiplicar isso não é devido você ser o que não é, não, não. E eu acho que isso é muito importante, isso é do ser humano, né? Aí é claro, quando eu gero propriedade em relação da compreensão de quem eu sou, da onde eu vim, honra minha ancestralidade okinawana, honra minha ancestralidade de Ehime, né, de Hiroshima, por parte de mãe, por parte de pai, Okinawa, a gente começa a tomar mais consciência em relação de quem nós somos. Quanto mais clareza a gente tem de quem nós somos, mais fortaleza nós temos em relação aos nossos valores. Os nossos valores estando claros, mais clareza a gente tem do que nos traz e nos torna feliz. Nos torna, né, mais feliz. Então, quando a gente tem mais essa clareza do autoconhecimento, ele fortalece. Isso indifere se você é o que não é ou não. É claro que a ciência da felicidade já disse, se você está em terras hoje e tem a questão genética, você pode herdar, mas isso não quer dizer por ser o que não é ou não. É se você tem família e pais, né, que trouxeram essa alegria, se você tem contato em espaços mais quentes, então regiões mais quentes, já foi comprovado que tem mais probabilidade de ser mais feliz do que as frias, né? Então, esse conjunto de aspectos torna para a gente uma possibilidade, trazendo condições para você fortalecer ou não. Mas nada disso é possível se você individualmente não tiver abertura para e interesse em ser feliz, e interesse em se desenvolver em torno desse contexto, tá? Então, eu acho que o autoconhecimento, quando a gente fala de felicidade, ele é super fundamental, porque a partir disso a gente começa a ter essa condição mais ampla de perceber aquilo que faz sentido para gente, que torna a nossa vida cada vez mais plena, serena e fortalecida de valores. Aí faz a vida valer a pena. É isso, Fantástico. Mila. Fantástico. A Sayuri querida de Goiânia, um beijo, nossa líder lá da Arém Brasil, Arém Mulheres, pergunta: pensando que a vida é composta de momentos de altos e baixos, como trabalhar a felicidade com pessoas que estão passando por algum problema grave, como, por exemplo, uma doença grave? Gente do céu, a gente tem que fazer um toque só. só Sayuri, eu vou falar assim: a primeira coisa quando a gente pensa nessas situações que estão acontecendo com o outro, nós é estarmos numa condição plena, serena e equilíbrio para poder propor isso. A vida, ela é de altos e baixos. Não existe uma vida feliz constante. A felicidade só existe porque a tristeza está ali. O que a gente fala é que com o tempo, a resiliência que a gente vai estabelecendo, quando a gente fala de psicologia positiva, né? Emoções positivas, emoções negativas, que não quer dizer que uma é boa ou ruim, nem que uma está certa ou está errada. Não, o ser humano é essa composição de emoções positivas e emoções negativas. O desenho lá que a gente viu da Disney tá agora com um dos adolescentes que eu esqueci tem alegria, né? Tem tem tudo o pessoal lá. Essas emoções são Divertidamente. divertidamente, obrigada, Leslie. E aí tem o dois, que é de adolescente. Isso é fato, isso não é uma questão de certo ou errado, é o ser humano é assim, nós somos assim. A questão do nosso trabalho individual é como que a gente gera musculatura para trazer cada vez mais resiliência para retornar a um ponto de equilíbrio que pode ser neutro, como pode ser para positividade, né, da emoção positiva. Mas a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, vai sentir tudo isso. Quando a gente quer apoiar uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, se a gente não estiver no momento e com capacidade de manter uma resiliência para apoio, a gente vai estar sendo engolida por essa jornada. E não tem certo ou errado nesse processo. Aí o que a gente fala é sempre trazer uma composição de muita amorosidade e cuidado. Porque esse espaço, quando a gente fala, quando é luto, quando é morte, tem várias técnicas e formas que a gente pode estar trabalhando, mas todas elas têm algo em comum, que é o autoconhecimento e a autodisciplina da forma de como você está lidando. Não estando bem, nada disso é possível de ser feito, de comunicar, de ajudar, de apoiar. Porque a vulnerabilidade, ela é certa, ela está. Mas a gente precisa estar numa condição interna de presença, de cuidado, de segurança, para poder abraçar esses espaços com amorosidade e cuidado.
E isso, se a gente não tiver com um processo interno de autoconhecimento lapidado, a gente não dá conta, a gente é engolido. Porque não é fácil ver uma pessoa que a gente ama sofrer. Não é fácil a gente ver as dificuldades que estão acontecendo. Então, isso tudo é uma lição de casa interna que a gente precisa estar construindo. Mas tem muitas formas, tá, gente? E outra coisa, quando tem esse nível de dificuldade, rede de apoio é, é sine qua non. Não existe hoje uma fórmula que você considere que é possível você se restabelecer em momentos de extrema vulnerabilidade e dificuldade sozinho. E isso acho que é muito importante a gente ouvir, porque a gente tem muitos casos, infelizmente, né, das questões de autossuficiência, né, nipônica às vezes, que você acredita que você tem que dar conta de tudo sozinho, que você vai ajudar e que você vai conseguir. E a gente tem algumas questões relacionadas à nossa cultura do nível de suicídio ser muito alto, claro que é mais em homens e mulheres, isso a gente está muito, não está tão afetada historicamente e geneticamente falando, mas a gente sabe que culturalmente falando, a autoexigência e essa questão de dar conta sozinho é muito forte, principalmente na resiliência emocional. E isso a gente precisa estar alerta. Quando a gente está precisando de ajuda, a gente precisa de ajuda, é pedir ajuda. É trazer em vulnerabilidade e falar, vem cá que eu preciso conversar. E isso não é fracasso e não é fraqueza, isso é humanidade. E aí, isso eu acho que é importante a gente trazer muito forte, de repente, das conversas lesem mais para frente, porque esse é um espaço de muita vulnerabilidade que a gente não tem. E tem espaços que eu já participei de pessoas que tinham toda a rede de apoio e não assumiram, e tentaram, mas fracassaram, né? E aí a gente fica pensando, o que que falta, né? O que que está acontecendo para a gente não estar conseguindo responder ou apoiar em tempo? Mas vamos lá. Gente, eu estou Tudo bem. respondendo bem. Eu preciso. Porque vocês estão fazendo perguntas que não são fáceis, né? Da gente responder em 2 minutos para a gente conseguir terminar. Mas eu estou muito grata por todas, assim, pelo apoio mesmo, pelas conversas e perguntas. Tá, vamos para a última. A Cindy Sayuri pergunta: Mi, você tem algum estudo, referência que aborda tecnologias emergentes como IA como ferramenta para o aumento da consciência e potencializador da felicidade? Tem, tem críticas, mas aí a gente pode compartilhar depois, porque ainda é tudo muito fresco, tá? Mas hoje a gente está vendo que está todo mundo buscando pílulas de felicidade espontânea, né? E alguns já estão conseguindo porque os medicamentos estão aí. E não é isso que a gente fala, porque quando a gente pensa em relação à felicidade, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente pensa que ele é um estado de plenitude, o que gera para a gente é sentido e significado. Se a tecnologia nos ajudar e nos apoiar em relação ao contexto de trazer mais clareza do que traz sentido e significado para a gente está buscando e pode estar tendo esse apoio de uma forma mais saudável. Hoje a gente tem um receio porque a tecnologia está assumindo um papel de mentor, de chefe, de médico, de tudo. Eu tenho gente que hoje já pede medicação e dicas de remédios para o chat GPT. E aí, dentro disso, ainda revoga e discute com médicos, né? Não sei se a Haru, se a Catarina e a Haru tá passando por isso, mas assim, eu falo, é um absurdo, né? Então, a gente está colocando e jogando a responsabilidade para a máquina daquilo que a gente não está dando conta, do que a gente duvida. E isso é perigoso, tá? É muito perigoso o que a gente está colocando. Então, existe sim, mas o estado e essa consciência interna é só com a nossa autodisciplina. O chat GPT pode ajudar, pode dar uma meditação neural que vai te ajudar a trazer mais tranquilidade, que sonoro vai te ajudar, vai te trazer algumas perguntas para você se inspirar. Mas a forma de encontro é só você. E você é conectado da sua mente com o seu coração e com aquilo que te move, que traz a motivação e ação. Não existe hoje uma felicidade que seja plena e constante se ela não for interna, integrada dentro de todos esses espaços internamente. E o que hoje falta é isso. Às vezes você busca algo que a tua cabeça quer, o teu coração não sente, aí você não consegue trazer ação. E ou você traz ação, seu coração não sente, mas você faz isso porque alguém te ensinou e falou que é dessa forma que você vai ser feliz. E a partir disso gera essa desintegração. Então, eu tenho algumas pesquisas sim, eu posso passar e compartilhar, mas eu peço muito cuidado, tudo que é relacionado à tecnologia, quando você pensa numa integração do ser humano, né? Porque consciência, felicidade, integração, isso é do ser humano. E o ser humano, o único que vai conseguir validar é o ser humano.
No momento que você se sentir manipulado e a máquina poder estar te dando a certeza daquilo que você tem que fazer, aí eu vou colocar para vocês uma cautela, que é o que a gente está tendo de dificuldade em empresas que já estão terceirizando o conhecimento, né, jovens, que estão colocando, inclusive, análises, tudo com o chat GPT que traz, tá, gente? Mas não consegue assimilar nada, não consegue nem refletir sobre aquilo que está sendo gerado pela própria máquina. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado e ver o que que é nosso como humanidade, o que que é da máquina como apoio, para que a gente possa viver melhor, sim, mas não terceirizar a responsabilidade daquilo que a gente precisa trabalhar internamente dentro da gente. Fantástico. Gente, sou só eu, assim, mas eu tô sentindo, assim, a cara da Márcia já entrega. Catarina também. Eu acredito que a Marie Tominato é sua mãe, Michele? É, linda. É. Obrigada. Que honra tê-la conosco. Obrigada. É, bem-vinda, Celina. Chegou agora, estou aqui vendo. Medentor Michele, excelente. Gente, eu acredito que não tem palavras, né, que a gente possa sintetizar o que foi esse encontro, o que nós aprendemos, a profundidade que nós pudemos ouvir e ter contato. Eu devo confessar que foi a primeira vez que eu tive contato com essa questão de felicidade, de governança, FIB. Botão, felicidade para os japoneses, né? Então, eu acredito que estamos todas muito gratas, Michele. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu servir, por atender a esse chamado, né? Nós estamos vivendo um momento muito simbólico, assim, do grupo de mulheres. A gente tem hoje uma líder, né? A Kawamura-san, acredito que a maioria que conheça, que tem trazido essa pauta. Assim que ela chegou ao Brasil, ela é a representante sênior da JICA. Assim que ela chegou ao Brasil, a primeira coisa que ela fez foi tentar entender o contexto da mulher no mercado de trabalho e prontamente ela já criou um braço exclusivo para mulheres na JICA. Então, hoje nós temos o J-Wings, nós temos pessoas do patamar dela que estão batalhando o protagonismo feminino, tanto no contexto, né, das Nikkeis, das nipo brasileiras, e nós estamos nesse movimento agora. Então, você seja mais que bem-vinda, esperamos continuar contando com você para contribuir com tudo isso. E eu gostaria de fazer um pedido também para todas que estão aqui, todas as nossas 33 participantes, já chegamos a mais de 40. Nós estamos lançando, né, um movimento, a Rede Nipo Brasileira. Então, é um movimento para além do mulheres, para além do mulheres que inspiram, UREM, sem bandeira, e é uma rede mesmo de apoio e fomento, protagonismo feminino. E nós estamos com um pedido de identificar essas mulheres, as líderes, as que estão à frente, pessoas que têm esse chamado de estar desenvolvendo outras mulheres, outras redes de apoio às mulheres nipo-brasileiras. Na nossa conversa prévia, né, Michele? A Michele falou que a mulher tem aquele senso de Kaizen, de melhoria contínua, faz sempre com que a gente tenha aquela sensação de que nunca tá bom, né? De nunca é suficiente. Então, a gente tem várias questões que nós trazemos arraigadas das nossas questões culturais, dos nossos antepassados, né? E que nos são muito caros, mas que também a gente precisa ter essa clareza, esse sentido, esse significado, para que isso seja uma catapulta e não um teto para todas nós. Então, eu gostaria de fazer um convite para todas vocês. Aqui tem o link do Docs para que a gente possa fazer esse censo de mulheres, para que a gente possa saber quem veio aqui hoje, e mais do que isso, para que vocês possam contribuir indicando outras mulheres que possam estar conosco nessa jornada. Então, em breve, nós vamos continuar com esse movimento, né, de encontros online. Nós vamos ter um evento, o primeiro encontro de mulheres nipo-brasileiras, que vai ser realizado no dia 31 de maio, na Japan House, com o apoio da JICA.
para a gente discutir esse passado, esse presente, esse futuro, discutir esse protagonismo, discutir de que forma nós estamos, para onde iremos, como nos posicionaremos. Então, isso faz parte de todo um trabalho que vai ser desenvolvido ao longo desse ano. Então, eu convido todas vocês a indicar, né, quem é essa líder, quem é essa mulher que também precisa ser vista, alcançada e ter conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que muitas aqui é a primeira vez que nós estamos tendo contato e eu sinceramente espero que seja o primeiro de muitos. Então, muito obrigada, Michele, já também agradecendo o Nomura, a Márcia, a Bruna, né, essa rede que se juntou para que esse momento hoje fosse uma realidade e deixar as palavras finais para Michele. Por favor, Michele. Foto, Leslie. foto, não esquecer foto. Ah, obrigada, Nomura, obrigada. A gente tirar uma foto, né? Ô, Vou gente, deixar a Michele finalizar e a gente pede todo mundo abrir a câmera, a gente não, tirar então uma foto. é só tirar foto para poder fazer a última mensagem, mas já poder olhar para vocês, agradecer de olho a olho, né? Olhando para cada uma de vocês, mulheres incríveis, que eu honro, agradeço por fazerem parte dessa rede de mulheres nipodescendentes que sonham, né? Num sentido mais amplo daquilo que a gente está colocando aqui como felicidade, que essa felicidade ela seja coletiva, que ela seja compartilhada, que ela seja fortalecida e poder ver tantas mulheres incríveis que são pontos e ícones de esperança e de fortalecimento de tudo isso que a gente sonha, não só para a nossa cultura, mas para o nosso Brasil, traz aqui um fortalecimento ainda mais amplo. Então, eu sou muito grata, Leslie, a você, as descendentes que me trouxeram para este espaço. Que definiram e decidiram de alguma forma virem para o Brasil e fazerem, assumirem esse desafio em ter suas famílias e honrar e crescer tudo aqui, para que um dia a gente pudesse estar aqui numa, deixa eu ver, terça-feira, quarta-feira, Terça-feira. terça-feira à noite, no Zoom, para conversar, trocar, compartilhar, aprender, crescer, se inspirar e somar, para a gente continuar fazendo aquilo que um dia elas sonharam que a gente continuasse fazendo, com muito amor, com muito carinho, com muita relevância, trazendo os valores que elas carregaram, nos deram e que agora a gente compartilha e leva para frente para continuar construindo a sociedade que a gente quer tanto ver aqui no nosso Brasil. Então, agradecer. Eu sei que tem gente que não conseguiu abrir a câmera, mas eu agradeço todas vocês que estão aqui, vontade de dar abraço e estar junto. E que esse pouquinho que a gente pôde compartilhar foi com muito amor, com muita entrega, que possa ter trazido um pouquinho de semente e que a gente possa estar aí se encontrando mais e mais nas próximas vezes. Gratidão, Leslie, gratidão, Márcia, minha mãe, as mulheres incríveis, a Bruna, pela rede que foi tecida e por todo o carinho que é colocado aqui nesse espaço sempre. Obrigada, Nomura. O clique, Vamos lá, pessoal. todo Posição de mundo abrindo a bonitinho. câmera. Abrindo câmera. Última chamada. Não vai ser teletransportado, vou ficar por aqui, ambiente seguro. Ele é lindo. Olha, que orgulho, eu sou o único homem na sessão, hein, gente? É muito bom, viu? Eu sou o único homem que tem. Como é que é, Leslie? Que eu tenho permissão, né? Permissão. Você tem crédito. Vamos lá, um, dois, três, X. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se saiu. Muito Sim, bom, diz aí, gente. Yuri. Eu vi que você tirou no WhatsApp. Aí, se você for postar, marcar em Brasil para a gente, todo mundo ter. Fiz uma gravaçãozinha aqui pra postar nas coisas da Arin depois também. Arigato, arigato. Gente, muito obrigada a todos. Uma boa semana, bom carnaval, bom descanso, né? Aproveitem para descansar, ter um tempinho. Wanda levantou a mão. Ah, só para dar tchau, né? Para dar tchau, tranquilo. Muito obrigada a todas de todo o Brasil, Goiânia, São Paulo, Curitiba, Paraná, Brasília. Arigatô, arigatô. Boa noite, obrigada, até breve. Conecte-se com as nossas queridas líderes também nos nossos estados, Manaus, Paraná, São Paulo, Brasília, Goiânia. Estamos todas aqui para fortalecer esse movimento de protagonismo feminino e de rede. Muito obrigada, gente. Até breve. Uma boa noite para todas vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Mi. Obrigada. Arigatô, arigatô, Obrigado. arigatô.